E vem conferir uma crítica do filme No Limite do Amanhã. E eu resolvi trazer a crítica de mais um live action baseado num mangá. E agora foi o filme No Limite do Amanhã. E por que me motivou nessa semana eu fazer crítica desse filme? Porque eu li uma matéria que a versão do mangá vai finalmente ganhar uma versão animada para o cinema. Para quem não sabe, a versão original se chama All You Need Skill. E eu gosto dessa versão americana que lançaram. Fazia tempo que eu não assisti, eu reassisti agora. E eu gosto do mangá, tanto que eu tenho ele na minha coleção. Inclusive, para quem quiser adquirir o mangá ou quiser comprar ele, ele é bem curtinho, ele só tem 2 volumes. E lançado aqui no Brasil pela JBC. E para quem acha que ainda é difícil achar 2 volumes, saiba que depois desses 2 volumes, mais para frente, a JBC tinha lançado uma versão desse mangá que era compilando os 2 volumes. Então, se você quisesse encontrar facilmente os 2 volumes separados, que são menorzinhos, ou um volume maior que compila os 2 de uma vez. É um mangá bom, é um mangá que tem uma ótima temática, inclusive eles pegam a melhor coisa do filme, que é a sua ideia, e conseguem expandir e desenvolver ela de uma forma melhor que o filme. Então eu recomendo bastante a leitura, é uma leitura curta e que vale a pena. Bom, esse filme lançou no cinema e ele chamou muita atenção, principalmente pelas 2 estrelas principais do filme, que são 2 nomes gigantescos em Hollywood. Primeiro, Tom Cruise. Segundo, Emily Blunt. E a partir daí o filme acaba se desenvolvendo. E eu acho esse filme, não acho ele tão bom como eu achava na primeira vez que eu assisti, mas reassistindo hoje, eu acho que ele ainda é um filme que gera um bom entretenimento, e mais do que isso, é um filme que você vai conseguir se divertir. Eu acho que ele começa muito bem, ele tem 2 atores muito bons, só que eu acho que ao longo do filme é evidente que a queda vai caindo na parte narrativa. E por que eu falo na parte narrativa? Porque a premissa desse filme, para quem não sabe, é que a gente acompanha um soldado. Esse soldado vai para a guerra contra alienígenas, só que ele acaba morrendo na guerra. O problema o grande lance é que ele, em vez de morrer mesmo, ele acaba voltando um dia antes da sua morte. O dia que eles vão partir para lutar contra aqueles aliens que ele morreu. E aí ele acaba morrendo várias e várias vezes, e ele acaba voltando várias e várias vezes. Então a primeira parte do filme é eles apresentando esse conceito, e mais do que isso, brincando com esse conceito da viagem no tempo, onde ele vai morrer e ele vai voltar. Então a partir daí ele vai aprender com os seus erros e vai tentar evoluir a partir daí. E por que isso eu acho tão interessante? Porque essa não é uma premissa fácil de se brincar. Porque pensa comigo, se você sabe que ele vai morrer e vai voltar, essa premissa poderia cair em 2 problemas. O primeiro, ele cair num problema de ficar muito repetitiva. E o segundo problema dessa premissa seria que você poderia não ter medo pro personagem principal. Afinal, se você sabe que ele vai morrer e depois ele vai voltar, por que você vai ter medo dele morrer? Você sabe que ele vai voltar. Mesmo você não sabendo quantas vezes ele vai voltar, você sabe que ele vai voltar. Eu acho que esses 2 pontos o filme consegue trabalhar muito bem. Primeiro, seguindo na parte como ele trabalha essa fórmula. Porque eles trabalham numa sequência de ação muito bem feita. Na verdade, os 2 pontos resolvem da mesma forma. Porque primeiro, o filme consegue se trabalhar muito bem a sequência de ação. O diretor, ele é muito bom nesse ponto. Ele consegue colocar muito bem, até relembrando muito a Normandia, como foi a invasão a partir dali, e usando muito bem o CGI. O CGI desse filme continua muito bonito até hoje. As roupas, os robôs que eles usam e as armas são muito boas. Então, a partir daí, o filme consegue, toda vez que ele morre e renasce, trazer sequências de ação boas, envolventes, bem filmadas e bem coreografadas. Mesmo sabendo que está numa exoesqueleto e mais do que isso, sabendo que tem aliens, tudo funciona muito bem, tudo se compõe muito bem. A escala é muito grande, o diretor deixa claro que é grande a escala daquela luta, daquela ação, que vai definir o destino do mundo, e você sente aquilo. Então as sequências de ação são muito boas, são muito envolventes, conseguem te prender dentro do filme durante toda essa primeira parte, e o que eu falei que poderia ser repetitivo não fica, e o medo dele morrer também não fica, porque é tão divertido ver que você nem pensa se ele vai morrer ou não. Você mais fica envolvido no que está acontecendo. E isso também graças à atuação do Tom Cruise, porque o Tom
Cruise, ele consegue trazer um ar de alguém que ele é meio que um anti-herói ali, porque ele não é aquele herói de ação como a gente está acostumado a ver o ator. Não, na verdade, ele é um cara muito covarde, ele é um cara que vai fazer de tudo para sobreviver. Então essa dinâmica diferente pro ator também traz características interessantes pro personagem. Ele não é simplesmente um herói de ação que você sabe que ele vai ganhar. E o mesmo vale para a excelente atuação da Emily Blunt, que também consegue passar aquela ideia de uma mulher, que ela é a mais forte, ela é a guerreira, como muitos mangás gostam de trabalhar suas personagens femininas, principalmente em mangás mais de luta. Normalmente tem aquela personagem feminina que ela é uma guerreira, forte, imponente, e aqui ela passa tudo isso de uma maneira muito interessante. Eu gosto muito da Emily Blunt, gosto muito do Tom Cruise separadamente. Então a partir daí, quando eles estão atuando, quando eles estão sozinhos, essa primeira parte gera um entretenimento. É muito bem feito, é muito divertido. O filme te prende e faz com que você queira acompanhar a jornada daqueles personagens. Pra mim, o problema do filme não é nessa primeira parte de apresentação do mundo, a apresentação do conceito e as atuações. O problema começa mais na segunda parte, onde eles começam a tentar resolver o problema. Quando começam realmente a tentar resolver o problema, o filme vai para uma parte mais dramática também. Ele, depois de morrer tantas vezes, eles sabiam que um filme não é sustentado por 2 horas de ele morrendo e voltando, ele morrendo e voltando. Você teria que ir para uma parte mais dramática, para uma parte mais pessoal do filme. E para mim, isso aqui começa a criar um pouco de problema do filme. A sequência de ação continua envolvente. O diretor continua trabalhando muito bem. Mas aí os personagens da Emily Blunt e do Tom Cruise começam a ficar cada vez mais próximos. E um romance entre eles acaba chegando e você sabe que ele vai chegar. Esse romance é um problema, porque os atores funcionam muito bem separadamente, mas juntos eu não acho que eles funcionam tão bem, porque eles não têm química nenhuma dentro do filme em relação a relacionamento. Eles têm química como companheiros de batalha, mas não como um relacionamento. Então a partir daí você não sente aquele clima amoroso, você não sente a devoção que um tem pelo outro, o amor que um tem pelo outro, e isso acaba enfraquecendo um pouco o filme. Outra coisa também seria na parte dramática, porque os atores entregam muito na parte dramática. Eles são muito bons, inclusive os coadjuvantes também, quando precisam, também conseguem ir bem. O problema é, essa parte dramática ela não te convence muito bem. Não é uma parte dramática que você sai do filme pensando, nossa, que legal. Você se envolve um pouco mais, conhece um pouco mais sobre eles, mas mesmo assim você não se importa tanto como poderia ser. O que fica sustentando essa parte, fica muito mais ainda para a sequência de ação que funciona muito bem, e as atuações que continuam funcionando bem. O drama não é ruim, a ideia do drama não é ruim, mas os atores em si não estavam tendo aquela química perfeita. Inclusive, uma coisa que eu senti foda desse filme é dar mais camadas e mais personalidade para alguns personagens secundários. Porque você poderia se importar mais com eles do que só com os dois. Tem alguns que tentam ter uma personalidade, mas não funcionam tão bem. A metade do filme, ela dá uma queda, mas mesmo assim não é uma queda horrível, não é uma queda que você pensa, nossa, esse filme foi estragado. Não, você continua gostando do filme, continua tirando um entretenimento, mas quando você vê que ele tem que ir um pouco a mais, ele sofre um pouco. E pra mim, a pior parte é o final do filme. O final do filme, ele também não acho ruim, mas eu acho que também esse filme ele é muito difícil de se encerrar. Eles foram por um caminho que não me agrada tanto, mas o meu problema com esse final é porque é viagem no tempo. Quando você mexe com viagem no tempo, dificilmente você consegue acertar com viagem no tempo, porque é muito complexo e muito difícil você brincar com isso. Porque qual final você for, vai sempre separar muito de quem gosta e quem não gosta. Eu, por exemplo, acho que é um final até um pouco covarde em certo ponto, um final americanizado que eu não sou muito fã como eles foram para aquele caminho. É um final que poderia ser melhor porque tenta explicar muitas coisas. E isso é uma tendência dos americanos. Eles tentam explicar demais o final. Isso acaba meio que prejudicando muita obra. No fim, No Limite da Manhã é um filme que vale muito a pena até hoje. É um filme que vale a pena porque ele tem boa sequência de ação, um bom entretenimento, boas atuações, ele consegue divertir. A parte dramática deixa um pouco a desejar e o final não me agrada muito, mas continua sendo um filme que vale a pena. Concluindo, No Limite da Manhã é um filme que vale a pena. É um dos poucos live action americanos que eu consigo falar que realmente eles acertaram no que eles queriam fazer. Eles colocam uma adaptação, eles mudam o estilo do filme do mangá, mas assim eles conseguem adaptar muito bem. O começo é muito bom, a direção é muito boa, a sequência de ação são muito boas, e a trilha sonora é funcional. O meio do filme tem uma queda e o final não me agrada muito, mas mesmo assim continua sendo um filme que, se não é excelente, pelo menos é muito divertido. E por isso que eu fecho No Limite do Amanhã com uma nota 6,5 de 10. Curta ou fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você acha de No Limite do Amanhã? Você gosta ou não? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.